Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa e espero que você e sua família estejam sendo ricamente abençoados por Deus em nome do Senhor Jesus. Neste vídeo, disponibilizo a gravação que foi feita no dia 2/5 da lição 5 do segundo trimestre de 2020. Visto que muitas igrejas estão repetindo a mesma revista do trimestre passado, achei que essa gravação poderia servir muito bem como subsídio para os professores que irão lecionar a lição 5 esta semana. A gravação original pode ser assistida no canal da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, AD Santa Rita PB. Aqui eu disponibilizo uma versão editada, mas que contém todo o assunto, todo o conteúdo da lição. Espero que você seja ajudado e, se alguma coisa lhe aproveitar, quero pedir a sua ajuda para divulgarmos o nosso canal. Então, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber outros vídeos que estamos lançando semanalmente e não esqueça de compartilhar o nosso canal com os seus amigos professores. Deus te abençoe e vamos à aula. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos nesse trimestre, o segundo trimestre de 2020, estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Essa carta que alguém chama como a rainha das epístolas, tal a sua importância entre os escritos de Paulo. Eu costumo dizer que na carta de Paulo aos Efésios, Paulo discorre sobre a salvação de uma forma diferente. Ele mostra a salvação por dentro. E eu julgo uma carta muito necessária para nós, porque às vezes nós temos uma noção muito rasa do que é a salvação. Então, nessa epístola, Paulo ele mostra a salvação de uma forma diferente, de um ângulo diferente. E é por isso que nós estudamos até a semana passada o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. E no capítulo 1, Paulo, de uma forma muito maravilhosa, com um tom de louvor, de adoração a Deus, ele começa a mostrar as bênçãos decorridas da salvação. Tudo que se encontra incluso dentro desse pacote chamado salvação. E assim nós estudamos na segunda lição do nosso trimestre, nós estudamos sobre as bênçãos celestiais, as bênçãos de Deus concedidas na salvação. No capítulo 1 ainda, e a segunda lição do nosso trimestre, nós estudamos sobre eleição e predestinação, aonde ele mostra que Deus ele elegeu um povo, e esse povo se chama igreja, da qual fazem parte tanto judeu quanto gentil, que aceitaram o evangelho, a mensagem da cruz, e se tornaram membros desse novo povo criado por Cristo. E que esse povo eleito está predestinado para gozar das delícias que nos espera, além daquelas que nós já desfrutamos aqui na terra. Na lição número 4, a semana passada, nós estudamos ainda no capítulo 1 sobre a iluminação do Espírito no crente. E tomou como base, a partir do versículo 15, do primeiro capítulo, aonde Paulo, ele pede a Deus em oração, que os nossos entendimentos, ou que o entendimento dos leitores daquela carta, sejam abertos. E isso de fato é muito importante,
Paulo julgava necessário que o Espírito Santo abrisse o nosso entendimento, para que nós possamos conhecer as profundezas, a riqueza que existe na salvação. Mas Paulo, ele não apenas pede para que Deus abra o nosso entendimento. Paulo tenta mostrar também que o poder de Deus, e ele mais uma vez se esforça para expressar a grandeza desse amor, utilizando-se de palavras que traz o sentido de grandeza, de coisa extraordinária. Ele faz isso tentando mostrar que o poder imensurável de Deus, ele entrou em ação para nos tirar de onde nós estávamos e nos colocar no lugar assentado nos lugares celestiais com Cristo, participante de todas as bênçãos espirituais. E hoje, na lição 5, nós já partimos para uma outra sessão da epístola de Paulo aos Efésios, porque nós entramos no capítulo 2, e o tema da lição, como já foi lido pelo nosso irmão Roberto, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Eu espero que nós possamos crescer um pouco mais nesta noite, a partir do comentário disposto para nós neste momento. Então nós vamos aqui, abra a sua revista, acompanhe comigo a nossa leitura da revista. Nós estaremos caminhando, e eu quero louvar a Deus pela vida do nosso comentarista, porque de fato ele tem se esforçado para nos trazer um comentário da epístola propriamente dito. Ele não está falando, não está trazendo temas e comentários sobre alguma coisa extraída da carta, mas ele está procurando esmiuçar a carta ponto a ponto para nós, e eu creio que ele está fazendo isso com uma maestria muito grande. Mas vamos então aqui à nossa introdução. A presente sessão da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem ou desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Paulo, nesse segundo capítulo, ele faz algo bem interessante. Depois de ter falado de todas as bênçãos que Deus nos outorgou através da salvação, depois de ter falado que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam em conjunto para executar ou para tornar possível a salvação do ser humano, ele vai nos mostrar agora que tudo aquilo que nós hoje desfrutamos não foi dado a nós por merecimento. Deus não se sentiu coagido por alguma coisa exterior, e ele não se sentiu obrigado a fazer algo para nos salvar. Deus fez isso por graça, por misericórdia, por amor. E para deixar isso muito claro, ele vai traçar nesses 10 versículos do capítulo 2, ele vai fazer uma retrospectiva e mostrar em que estado nós estávamos quando nós fomos alcançados por Deus com a bênção da salvação. Então ele vai falar aqui, ele vai contar uma história, a história da salvação de uma forma bem resumida nesses 10 versículos. Eu penso que aquilo que Paulo falou lá na carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 8, quando ele fala da salvação, do plano da salvação, de uma forma tão bela, eu penso que nesses 10 versículos do segundo capítulo de Paulo aos Efésios, ele apresenta exatamente de forma resumida
aquilo que ele falou nos 8 primeiros capítulos de Romanos. Então Paulo começará falando sobre o nosso estado, antes de conhecermos a Jesus. Assim, no primeiro capítulo, o primeiro ponto da nossa lição, diz o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, e devemos ler aqui, no início deste capítulo, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então note, Paulo no primeiro capítulo falou de possessão, daquilo que nós temos em Cristo Jesus. E agora Paulo vai falar de posição, daquilo aonde nós estamos em Cristo Jesus. Depois do Evangelho ter nos alcançado, depois de nós termos entregado nossa vida a Jesus, em que posição nós estamos agora? O número 1 do primeiro ponto diz o seguinte: nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é que morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Paulo começa mostrando que o homem, enquanto não tem um encontro real com Jesus, que é o Salvador, ele está morto. Essa expressão de Paulo, ela é muito clara e ela está em total consonância com aquilo que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. João 5 e 24, Jesus estava discursando, falando a palavra de Deus para algumas pessoas, e ele disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Note que Jesus, ele estava naquele momento fazendo um discurso e ensinando pessoas que estavam ali presentes, respirando, ouvindo, dialogando, pessoas que estavam fisicamente vivas. Mas Jesus diz que para aquelas pessoas que quem crê nele, e ninguém pode crer em Jesus estando na sepultura. Para crer em Jesus precisa estar vivendo. Mas Jesus diz que aquele que crê nele passou da morte para a vida. Ou seja, o estado do homem que não crê em Jesus como único e verdadeiro Salvador é um estado de morte. E é exatamente o que Paulo chama a atenção dos crentes quando ele escreve esse capítulo da Epístola aos Efésios. Ele está querendo mostrar para aqueles irmãos e para nós também ainda a grandeza do ato salvífico de Deus. E para isso,
ele mostra o nosso estado de morte em que nós nos encontrávamos. A salvação, ela foi até onde nós estávamos mortos, e ela nos tirou de lá. No estado de morto, nós não podíamos fazer nada para sair daquela situação, mas Deus, ele foi até ali. Então Paulo mostra essa situação em que nós estávamos, mortos em nossas ofensas, e em outra tradução, na atualizada, se não me falha a memória, diz que em nossos delitos e pecados. E o irmão mostra aqui que pecado é exatamente o fator que nos separa de Deus. E por estar separado de Deus é que o homem está nessa situação, nesse estado de morte espiritual. Porque Isaías capítulo 59, versículo 2, nos afirma que Deus, ele não está com os seus olhos fechados, ou com os seus ouvidos tapados, para que não possa ver e ouvir, mas o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Então o pecado é a grande barreira. Note que o pecado, nós não estamos falando aqui de os pecados, porque uma coisa é nós dizemos que cometemos pecados, outra coisa é dizer que nós estamos condenados por causa do pecado. O pecado cometido por Adão lá no Jardim do Éden, que trouxe condenação e morte, e que passou de geração a geração, esse pecado separa o homem de Deus. Isso está muito bem ilustrado lá no Jardim do Éden, quando Deus, depois de ter providenciado tudo que o homem precisava para poder viver bem, o homem não tinha falta de absolutamente nada para a sua subsistência. O homem gozava da presença de Deus. A Bíblia nos diz, nos deixa entender que Deus, ele diariamente tinha aquele momento de contato com o homem. Mas Deus disse ao homem: olha, vocês podem comer de tudo que está todas as árvores, todos os frutos, somente da árvore que está no meio do jardim, dessa você não deve comer, porque no dia que você comer, você morrerá. O homem estava consciente, mas havia a possibilidade, sim, do homem obedecer ou não. E em um momento em que a serpente, em que o diabo, através de uma serpente, se encontra com a mulher, com Eva, ele diz exatamente o contrário do que Deus disse. Deus disse: se você comer, você morrerá. A serpente disse: certamente você não morrerá. E naquele momento, a mulher pecou contra Deus, ofendeu a Deus, de forma deliberada ela ofendeu ao Senhor, pecou contra o Senhor, e Deus expulsou o homem do jardim. Aí alguém pode pensar e dizer assim: mas eu li na Bíblia que Adão viveu mais de 900 anos, então ele pecou, mas não foi morto de imediato, fisicamente ele não morreu imediatamente, mas espiritualmente, Adão foi expulso da presença de Deus. E quando a Bíblia fala de morte espiritual, ela está exatamente querendo expressar e dizer que o homem está separado de Deus. Por isso que Isaías disse que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Isso é exatamente o estado de morte que a Bíblia descreve, a separação de Deus. Romanos capítulo 3 nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então Paulo está dizendo que nós estávamos nesta situação,
mortos em nossos delitos e pecados. Essa era a nossa situação. O subponto 2, ou o tópico 2 do primeiro ponto, diz o seguinte: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Aí nós temos aqui ainda dentro do ponto 2, temos alguns subtópicos. E o primeiro é: andastes segundo o curso deste mundo. Neste subtópico aqui, número 2, Paulo, depois de ter falado que nós estávamos no estado de morte, Paulo vai falar de 3 grandes inimigos que nos mantinha naquela situação. Ele vai falar aqui até o versículo número 3, ele vai falar que o mundo, o diabo e a carne eram os 3 grandes inimigos que nos mantinha, que preservava-nos naquele estado de morte que nós lemos agora há pouco. E ele diz que nós, naquele estado de morte, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Vamos ver como diz aqui o versículo número 2. Diz assim, a partir do versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Era assim que nós andávamos. Mundo aqui nós temos que entender como o sistema de coisas que tenta separar cada vez mais o homem de Deus. O mundo é não apenas era um dos inimigos, mas ele é um dos inimigos, porque o mundo nos afasta de Deus. Por isso os apóstolos e os escritores do Novo Testamento, eles falaram de mundo, nesse sentido de sistema de coisas, e eles tentaram mostrar que nós, os nascidos de novo, os que foram vivificados, os que receberam uma nova vida através da morte de Cristo na cruz do Calvário, os eleitos de Deus, que estão predestinados a gozar de tudo que Deus tem providenciado para eles, eles não devem ter nada a ver mais com esse mundo. Por exemplo, Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai nos dizer que nós não devemos nos conformar com esse século, e a palavra século ali pode ser traduzida como mundo, porque ele está falando exatamente do sistema mundano que está sendo regido pelo diabo. Por isso que a Bíblia Sagrada, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século, falando do diabo, cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam o resplendor da glória de Deus. Por isso também o apóstolo João escreveu e disse que o mundo jaz no maligno. E quando ele disse isso, na sua epístola também ele diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque
Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja que os autores do Novo Testamento, eles estão em uma mesma linha, o mesmo pensamento, e revelam para nós que de fato, os salvos em Cristo, redimidos, lavados pelo sangue do Senhor, e que foram tirados do mundo, eles não podem viver de conformidade como o mundo, porque essa era uma situação que nós vivíamos quando nós estávamos espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. E os autores do Novo Testamento, eles falam exatamente, eles refletem exatamente aquilo que Jesus, na sua oração dominical, lá no capítulo 15 de João, ele expressa. Em oração, ele disse ao Pai, em relação àqueles que ele tinha chamado, ele disse: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, o irmão aqui expressa-se muito bem. Ele diz que o salvo não deve tomar a forma do mundo. O segundo inimigo com quem e através de quem, inspirado em quem nós andávamos, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, é o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mas adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, ou seja, os demônios. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, nosso segundo grande inimigo é o diabo. Ele também trabalhava para nos manter naquele estado de morte espiritual. E quando nós vamos aqui para o texto da Bíblia, em Efésios capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Desobedecer a Deus foi o que introduziu o pecado no mundo, lá no Jardim do Éden. Ou seja, quando houve uma desobediência, uma quebra à lei de Deus, quando houve uma ofensa, e ofensa é um ato deliberado, quando houve o pecado, a desobediência, a palavra de Deus diz que o homem pecou, e através desse pecado a morte entrou no mundo. Então, o inimigo das nossas almas, o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência, essa expressão mostra que a desobediência é o objetivo principal do diabo, ou seja, levar o homem à desobediência a Deus, é o principal trabalho do nosso adversário, o diabo. Mas nós devemos aprender com Jesus, que segundo Filipenses capítulo 2, nos mostra que ele foi obediente, e porque ele foi obediente, ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, porque a obediência, ela nos leva para perto de Deus, e quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós somos abençoados. Portanto, assim como nós não podemos ter nada a ver com o mundo, porque nós somos redimidos e fomos extraídos do mundo, assim também, obediência é algo que não deve fazer parte da vida daquele que é salvo em Jesus. Mas continuando, o irmão traz aqui mais um subtópico, dizendo que nós também andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal,
algo inerente à natureza humana. Então, aliás, estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Então veja, o diabo, aliás, o mundo, o diabo e o terceiro grande inimigo, a carne. E quando nós falamos desse assunto, eu sempre me lembro dos ensinamentos do saudoso pastor Ludovico, quando ele falava desse assunto, das obras da carne. E ele, em certo momento, nos ensinou que, de fato, nós temos esses três grandes inimigos, mas o pior deles é exatamente a carne. Porque o mundo está em nossa volta. O diabo, a Bíblia diz, está ao derredor, mas a carne, como na expressão do nosso irmão aqui, é algo que está inerente ao ser humano. Nós trazemos ainda, mesmo salvos em Cristo, nós trazemos dentro de nós, impregnado na nossa natureza, a carnalidade. E essa carne, que não é o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas aqui a expressão carne significa essa natureza pecaminosa. Ela sempre está guerreando com o nosso espírito, e isso está revelado por Paulo em Gálatas capítulo 5, quando ele diz que existe uma luta constante entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne, e ele diz que nós precisamos subjugar a carne andando em espírito, porque a carne, ela traz o resultado de nos tornar filhos da ira, a ira de Deus contra o pecado. Então precisamos subjugar a nossa carne, porque isso é natural no ser humano, é natureza. O homem já nasce pecador, já nasce tendencioso ao pecado, mas Deus, Ele é aquele que nos ajuda e que nos abençoa em nome de Jesus. Vamos aqui para o nosso segundo ponto, as horas estão passando. O segundo ponto, vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou, e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Neste ponto que nós vamos agora discorrer, nós encontramos duas palavras que são chave nesse ponto: a palavra misericórdia e a palavra graça. Então, o primeiro subtópico diz o seguinte: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo exclama, exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, está no capítulo 2, versículo 4. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Então, a primeira expressão, veja que Paulo, ele está estabelecendo um contraste. Paulo acabou de nos lembrar a nossa situação sem Deus,
aprisionados pelos inimigos que nos mantinham no estado de morte, Ele nos apresentou nesse estado, exatamente porque Ele quer mostrar a grandeza da misericórdia e graça de Deus na nossa vida. E aqui, o autor, ele dá um destaque na palavra misericórdia. E misericórdia, entendamos, que misericórdia é o que levou Deus a não nos dar aquilo que nós merecíamos. O que é que nós merecíamos no nosso estado de morte, em que nós estávamos presos por causa dos nossos pecados? O que nós merecíamos? Nós merecíamos a condenação eterna. Nós estávamos, por natureza, éramos filhos da ira. Então Deus, Ele não estaria sendo injusto se nos mantivesse ou se deixasse que nós experimentássemos a sua ira. Mas Ele, ao invés disso, espontaneamente, Ele resolve não deixar que nós colhêssemos aquilo que nós merecíamos. Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, e isso é misericórdia. Nós merecíamos ser castigados, condenados, ir para o inferno, mas Deus, pela sua infinita misericórdia com que nos amou, Ele não permitiu. E a expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 4, é uma expressão muito poderosa. Quando ele começa o versículo 4, depois de mostrar a nossa situação, o nosso estado, ele começa o versículo 4 com a expressão, mas Deus. E essa expressão é muito poderosa. Quando ela vai designar um ato de Deus, contradizendo algo que nós vivíamos quando estávamos distante de Deus, muda todo o quadro. Essa expressão, mais Deus, tem o poder de acender a luz, e aquilo que estava em trevas, se tornar claro como o meio-dia. Nós podemos entender isso quando nós lemos capítulo 7 de Romanos, aliás, onde Paulo discorre ali sobre a situação do homem sob a lei. Ele sabia que Deus esperava que ele fosse obediente, mas a sua situação, mas havia algo dentro dele que não deixava que ele fizesse a vontade de Deus. E naquela situação, termina o capítulo 7, Paulo fazendo uma análise da situação do homem debaixo debaixo da lei, e ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará? Aí parece que o Espírito sussurra no ouvido dele, no coração dele, e diz: Jesus Cristo te livra dessa situação. E ele no versículo seguinte grita: graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Paulo está querendo fazer exatamente isso aqui, depois de mostrar nossa situação, mortos e sem condição de sair dali, porque éramos guardados por carrascos poderosos e terríveis. Ele diz: mas Deus teve misericórdia de nós, teve compaixão da nossa alma, e Ele estendeu a sua mão para nós. O autor aqui, o comentarista, diz que Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. É a forma de expressar quão grande é essa misericórdia de Deus, ao ponto de nos alcançar e de nos tirar de onde nós estávamos. O número 2 do segundo ponto diz: vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor,
mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido de Deus. Então, meus amigos, aqui vem a outra palavra que ganha ênfase nesse segundo ponto: graça. E o que é graça? A graça, na misericórdia, Deus não nos deu o que merecíamos, a condenação. E na graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecíamos, a salvação, o gozo de sermos filhos de Deus. E essa graça é algo extremamente maravilhoso. Eu acredito que não existe uma palavra que expresse, no nosso vocabulário não existe uma palavra que expresse a grandeza dessa graça de Deus. Favor imerecido, acredito que ainda é muito pouco para expressar a graça de Deus, mas é o que nós temos no nosso vocabulário. A graça nos alcança com o que Deus tem de melhor. A graça nos presenteia com o que Deus tem de melhor, sem que nós merecêssemos. E eu gostaria de, em rápidas palavras, tentar exemplificar aqui o que é graça, através de uma experiência que eu tive, quando eu ainda era um novo convertido, há quase 28 anos atrás. Eu era um vendedor de calçados, trabalhava numa loja em um dos shoppings da nossa capital, e eu lembro que eu estava na loja, não tinha vendido nada ainda, e percebi um cliente que estava na vitrine, olhando um calçado, e como um bom vendedor, nós treinávamos diariamente a abordar o cliente. Como um bom vendedor, eu me aproximei e percebi qual era o sapato que tinha chamado a atenção daquele homem, e eu disse para ele, comecei a falar das características, dos benefícios daquele sapato, tal, e o homem se interessou, e eu convidei-o para entrar na loja, sentar, enquanto eu ia no estoque, pegar o sapato para ele provar, e eu fui até o estoque, e peguei, além do sapato dele, que ele estava olhando, peguei mais 4 caixas de sapato, e essas 4 caixas de sapato eu organizei, de maneira que o mais caro ficou na parte de cima, e até o mais barato, e levei para o homem, e peguei o sapato dele, que estava em cima, tirei o sapato, coloquei no pé dele, ele começou a andar, gostou do sapato, perguntou o preço, e eu falei para ele o valor, se não me falha naquela época, R$119, e ele imediatamente tirou o sapato com o outro pé, ele tirou o sapato do pé que estava calçado, e jogou assim dentro da caixa, e disse: não, eu quero um sapato mais barato. E eu disse: pois não, eu trouxe aqui alguns. E ele sentou e eu comecei a mostrar a ele, e ele já não calçava mais o sapato, ele começou a perguntar em primeira mão qual o preço, e eu fui dizendo, ele: não, quero um mais barato. E eu fui mostrando até o mais barato que existia, que custava cerca de R$69. E ele disse: não, eu quero que você traga o sapato mais barato que você tiver, porque é o seguinte, meu filho, olha, porque é o seguinte, lá no condomínio onde eu moro, tem um senhor que faz um bom serviço na portaria, e eu quero presentear ele, porque ele merece, mas eu quero que você traga um sapato baratinho. E eu saí para o estoque, em busca do sapato mais barato que eu tinha, e eu fui triste, porque pensava que ia fazer uma grande venda, e agora estava indo buscar o sapato mais barato. Mas quando eu cheguei na porta daquele estoque, como um novo convertido, hoje eu digo que Deus falou ao meu coração, e Deus, lá no meu íntimo, Ele disse assim: veja que o homem está lá fora, procurando o que tiver de mais barato, para dar a alguém que ele julga
merecedor. Mas eu tomei o que eu tinha de mais precioso, de mais caro, e dei por você, que não merecia, que não é merecedor. Isso foi um bálsamo para minha alma, porque a graça de Deus, ela é o que nós temos de mais precioso neste mundo, porque ela nos traz o que tem de mais precioso de Deus para nós, sem que nós mereçamos. Continuando, o número 3 do segundo ponto, diz assim: exaltados por sua graça. Nós fomos exaltados pela graça de Deus. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concedeu ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 17, se não me falha a memória, diz o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós temos uma herança. Quando Paulo disse que nós somos predestinados, ele disse que nós somos predestinados para usufruir, para gozar de tudo que Deus tem preparado para nós, agora que somos salvos. A Bíblia fala de uma herança que nós desfrutaremos. Evidentemente nós já desfrutamos de riquezas imensuráveis nessa vida, mas existe uma herança celestial que aguarda os salvos de Jesus. E Deus, Ele é tão maravilhoso, que parece que, para que nós vivêssemos nesse mundo, sem duvidar dessa herança eterna que Deus tem para nós, Paulo disse que Ele nos salvou, depois que nós ouvimos o Evangelho. É o capítulo 1 e o versículo 13 da carta de Paulo aos Efésios, diz que: em quem também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados pelo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, nós ouvimos o evangelho, cremos em Jesus, Ele nos salvou, e para que nós não tenhamos desconfiança de que temos uma herança eterna nos esperando, Ele nos deu o seu Espírito como penhor, garantia de que Ele tem muito mais para nos dar nas mansões celestiais. Tudo isso porque Ele foi misericordioso, e Ele é misericordioso. Tudo isso porque Ele é gracioso na nossa vida. Partindo para o ponto número 3, aliás, a salvação não vem das obras. E já estamos nos últimos minutos, mas nós vamos aqui pelo menos ler e trazer alguma coisa. Em Efésios 2, de 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, diz o texto, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Meus irmãos, esse texto que eu li aqui, ele resume de uma forma muito precisa todo o ponto número 3. Porque a salvação não é pelas obras. Por que a salvação não é pelas obras?
Se a salvação fosse pelas obras, ela não seria uma dádiva de Deus, não teria como origem a sua graça, a sua misericórdia. O homem está no estado de morte, ele sem Deus, sem reconhecer Cristo como Salvador, ele está em estado de morte, morte espiritual. E ele nada pode fazer para se salvar. Existe um texto bem interessante, que cai muito bem nesse momento, que é Mateus capítulo 19, e versículo 25 e 26. Abra sua Bíblia, por favor. Você que ainda não é crente, mas que está nos dando a satisfação, a alegria de tê-lo como assistente nessa noite, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 19, versículo 25. O contexto mostra aquela história do jovem rico, aquele rapaz que chegou para Jesus e disse: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Veja a expressão dele: o que devo fazer? Ele queria fazer algo, ele pensava que fazendo algo, que poderia conseguir a salvação com seus méritos, fazer algo para merecer. E Jesus orientou aquele rapaz em relação ao que deveria fazer, mas ele sentiu muito peso no que Jesus propôs a ele. Era um homem rico, e Jesus se expressou dizendo aos seus discípulos: olha, como é difícil um rico entrar no céu. Não é impossível. Jesus não disse que era impossível. Na Bíblia nós temos pessoas que eram ricas e que se tornaram seguidores de Jesus e que nós cremos que foi salvo. Mas a riqueza é vista no Novo Testamento e revelada por Jesus como se fosse um Deus. Por isso Jesus disse: como é difícil. E no meio daquele discurso, os discípulos de Jesus, versículo 25, disseram assim. A Bíblia diz que os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, se salvar? Olhe a pergunta do discípulo: quem poderá se salvar? Ou seja, quem poderá fazer alguma coisa para merecer ser salvo? E nós estamos rodeados de religiões que, diferente daquilo que a Bíblia ensina tão claramente, estão buscando a salvação através de obras, estão fazendo alguma coisa para ser salvo, querendo merecer a salvação. Mas Jesus, quando ouviu aquele questionamento do discípulo, dizendo: quem, pois, poderá salvar-se? Jesus disse para eles: aos homens, versículo 26, aos homens isto é impossível. Ou seja, o homem está morto em seus delitos e pecados. Você, que ainda não teve o encontro com Jesus, não se ofenda com essa expressão. Eu apenas estou repassando aquilo que a palavra de Deus diz. Paulo ensinou que o homem sem Deus está morto em seus delitos e pecado, separado de Deus, consequentemente condenados a provar da ira de Deus. E ele nada pode fazer por si só para merecer sair dessa situação, porque Jesus disse que aos homens é impossível se salvar, ou seja, criar meios. Existe um teólogo chamado Louis Bekoff, que em sua teologia sistemática, ele diz que não existe caminhos do homem até Deus, só existe caminhos de Deus até o homem. Ou seja, o homem não consegue por si só, por sua própria experiência, religiosidade, capacidade intelectual, riqueza ou qualquer outro meio, ele não consegue criar por si só um meio, um caminho que o leve até Deus, porque é impossível para o homem por si só se achegar a Deus. Ele não consegue transpor a barreira chamada pecado,
que faz separação entre ele e Deus. Mas Jesus concluiu dizendo assim, ele disse, aos homens isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Ele quis dizer que para Deus é possível salvar o homem, e ele fez isso, ele providenciou a salvação. Então não é pelas obras, não adianta nós fazermos tanta coisa para ser salvo, a Bíblia não ensina isso, mas a Bíblia ensina que Deus preparou obras, as boas obras, para aquele que já é salvo. Então as obras são reflexo daquela pessoa que é salva. As obras é fruto da salvação. O salvo, ele pratica boas obras. E entenda boas obras não apenas como o ato de ajudar uma outra pessoa. Entenda como boas obras a vivência, a vida num todo, o comportamento num todo, uma vida de santificação, uma vida que não se conforma com o mundo. Isso envolve as obras, isso está envolvido em boas obras. Não adianta eu ser caridoso, praticar boas obras para com o meu próximo, ajudando numa situação que nós estamos vivendo hoje, onde muitas pessoas estão precisando de ajuda. Nós ajudarmos, mas nós vivemos uma vida desprovida de santidade, uma vida mundana, guiada pelo mundo, pelo diabo e pela nossa própria carne, que são características daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Não, boas obras envolve tudo na vida de um homem e de uma mulher que entregou sua vida a Jesus. Por isso então, finalizando, o irmão diz aqui, graça como meio de salvação. A salvação inclui libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Note, inclui libertação da morte, isso se refere ao nosso passado, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, da escravidão do pecado, nós hoje estamos livres do poder do pecado. Com isso nós não queremos ensinar aqui que nós não somos pecadores, mesmo depois de ter entregado nossa vida a Jesus, não estamos ensinando isso, mas nós estamos dizendo que nós não somos mais escravos do pecado, no sentido de vivermos em pecado, praticarmos pecado e não temos nenhum remorso, não sentimos o coração arder, doer, pois está ofendendo a Deus. Somos pecadores, pecamos todo dia, mas entendemos agora, depois de conhecer a salvação, de mergulhar nessa graça de Deus, entendemos que agora, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E isso é o que nos garante como libertos do pecado. E também nos livra da ira vindoura, né? Do castigo, da condenação eterna que há de vir sobre aqueles que desobedecem a Deus. Vamos então aqui para o último ponto, último subtópico 2 do terceiro ponto. Para terminar, diz assim, obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa suas duas negativas para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, a salvação não vem de vós, é a primeira expressão negativa. Trata da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, não vem de vós, porque não vem das obras. Ela vem, a salvação, unicamente do ato gracioso de Deus em entregar seu Filho Jesus na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Como a salvação é uma realidade divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar
numa perspectiva negativa. Outrora andávamos fazendo as obras más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Veja, no estado de morte, nós andávamos fazendo obras más. Isso está no capítulo 2, versículo 2. Andávamos segundo o curso do mundo, andávamos segundo o espírito da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, andávamos segundo a nossa carne, isso quando nós estávamos no estado de morte. Mas agora, ressuscitado daquele estado por Cristo, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, nós agora andamos para fazer boas obras. E terminando, não como meio para ser salvo. As obras que fazemos não é como meio para ser salvo, mas como evidência que nós já somos salvos. Amém? A conclusão nos traz o seguinte texto: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam ao nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar vivendo em santidade, porque para isso Deus nos chamou, e dessa forma estaremos glorificando o nome do nosso Pai Celestial. Agradeço a Deus, a direção da igreja, por essa oportunidade, por essa tarefa de tentar substituir o nosso professor Givanildo, para quem eu mando o meu abraço e a paz do Senhor, mas louvo ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe você e obrigado por me ouvir nessa noite.